Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero que você abra a Bíblia em Ezequiel. Vamos fazer a nossa campanha da quarta-feira e é um estudo junto, né? Essa palavra ela tem já uma semana já que o Senhor vem falando comigo muito sobre essa palavra e essa semana aconteceu, né? Coisas, né? E eu estava estudando essa palavra, né? E o Senhor falou, essa palavra você vai ministrar ela na quarta-feira. Mas um pouco antes a Tatiana entrou no meu telefone porque a cunhada dela estava perdendo o neném, né? E aí a gente temos manias de entender e falar a palavra conforme o nosso entendimento, né? Mateus 37. Só que a palavra Ezequiel 37. Só que a palavra ela não tem esse negócio do nosso entendimento. A palavra ela é o que é. Porque se a palavra for o meu entendimento dele, o seu vai ter, ela vai ter várias verdades. A palavra ela é uma só, né? Então, aí eu falei para ela assim, fala para ela profetizar, né, sobre a barriga dela, né? Orei, né, e tudo, né? Aí logo depois ela falou para mim assim, mano, o neném morreu, né? O nenenzinho, né? Da mulher, né? E aquilo eu falei, mano, eu não me conformo, Senhor. O Senhor deu a palavra antes e eu não tenho como uma coisa. Aí eu fui ler a palavra novamente. Aí o Senhor falou, deixa eu abençoe, meu filho. Deus abençoe. Aí a palavra falou o que é ali, para aquele momento, o que era que Deus queria falar. E tipo assim, e essa palavra ela tem várias situações, né? De situações, tem situações de profetizar, tem situações de pessoas que necessitam reviver de novo. E nesse momento ali, eu fui pro lado do profetizar, né? Então eu achei que Deus queria que ela profetizasse sobre a barriga dela. E achei que depois, quando o neném veio a óbito, aquilo me deu uma tristeza, chorei muito lá no serviço. Falei, Senhor, mas como assim, entende? Aí eu fui entender a palavra de Deus. Vamos ler e a gente vamos falar sobre ela um pouco. E logo em seguida a gente vamos falar para nós, né? 37, o primeiro, né? Diz assim, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, né? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? O Senhor fez uma pergunta, né, a ele. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Esse tu sabes aqui fez a diferença naquela angústia que eu estava quando eu recebi a mensagem dela. De que estava acontecendo lá, né, que o nenenzinho morreu já com 9 meses já, né, Tati? O nenenzinho já pronto já para vir ao mundo, né? Aquilo foi para mim uma angústia muito grande. E então ele falou assim, presta atenção para você ver como é que, Deus, quando ele quer falar com a gente, as palavras, ela conversa com a gente. Parece que ela entra assim, no ouvido, na boca, assim, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? O Senhor faz uma pergunta, né? Aí eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então, aquela vida, aquele momento ali, não cabia a mim. Só o Senhor sabia qual era o futuro daquela criança nessa terra. Só o Senhor sabia por que ele estava tirando aquela criança. Só o Senhor sabia por que ele permitiu aquela criança chegar a 9 meses e depois recolheu. Entendeu? Então, eu não sabia nada, né? Então, a minha pequena insignificância eu deveria ter falado, Senhor, tu sabes se tu quer reviver esse feto, né? Se tu quer reviver essa criança,
Senhor, tu sabe por que está acontecendo, né? Então, eu clamei ao Senhor pela vida daquela criança. Mas eu não tive o entendimento, a sabedoria de entender por que o Senhor estava tirando aquela vida. Por que o Senhor estava tirando? Nós temos, nas nossas angústias, nós temos a mania de clamar e querer, né? Às vezes aquela criança poderia vir de uma situação que ia ficar o resto da vida numa cama, imóvel, né? Ia sofrer, ou ia viver e daqui a um ano o Senhor recolhesse, né? Mas a gente não quer saber por que o Senhor fez. A gente quer saber que a gente quer. Não importa como é que vem. Não importa como é que vem, a gente quer, né? Porque o médico falou pra mim quando a minha filha faleceu, ó mãe, a tua filha, ela tem 1% de chance de vida. Mas esse 1%, se ela vier, ela vai virar um vegetal. Ela não vai ter vida. E eu falei, eu quero assim mesmo. Entende? Eu pensei só em mim. Eu quero assim mesmo. Eu quero ela do jeito que... Então, a gente não temos a sabedoria de verdade mesmo a gente acreditar e entender o agir de Deus, né? E aí eu reli aquela palavra e falei, não aceito. Eu ainda mandei pra ela, falei, mano, eu não aceito essa situação. Chorei igual uma criança, parece que era um meu que tinha morrido ali. E aí eu fui ler e reli de novo. Aí Deus falou assim, te aquieta, eu dentro do banheiro do meu serviço. O Senhor brandou dentro de mim, te aquieta, lê a palavra. Aí eu li. Aí aqui, ó, eu li, aí meus olhos focou aqui, ó. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E aí lê de novo. E aí Deus me fez ler essa pequena frase 5 vezes. E eu reli de novo e eu disse. E ele falava, agora você fala, eu disse. E aí eu falava, eu disse. Tu sabes. E ele falou, eu sei de tudo. Eu sei por quê. Não cabe a você saber. Cabe a você levar uma palavra para ela de conforto para ela naquele momento. Esta palavra, aí foi aonde que eu entendi. A gente ainda assim, sempre eu tenho pensado, peço a Deus que Deus sempre me dê muita humildade para entender a palavra dele, você entende? Porque se a gente for na arrogância de que sabe, a gente interpreta conforme o nosso pensamento, você entende? E aí a gente passa para as pessoas uma palavra que não é de Deus. Porque uma palavra mal interpretada, ela se torna uma palavra do homem. Ela deixa de ser a boca de Deus para ser a palavra do homem. Eu passei para ela, profetiza sobre a tua barriga, né? Eu oro pela tua barriga, pede a Deus. Deus pode fazer. Deus é Deus que faz, Deus que tudo pode. Mas aqui, naquele momento, ele queria falar para ela, sim. Eu posso reviver se eu quiser. Mas eu sei porque eu estou levando. Era essa a palavra que eu deveria ter passado para ela. Você entende? Depois, aí a consciência, a dor e aquele sofrimento foi maior ainda do que antes, entendeu? Por quê? Porque eu vi a minha insignificância na hora de ler a palavra de Deus. Por que é tão importante na hora de a gente ler a palavra do Senhor, a gente orar, pedir o Espírito Santo, o entendimento dos céus. Porque senão a gente lê aqui, ó, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E aí eu vou, igual eu falei, profetiza sobre tua barriga, que o Senhor pode reviver essa vida. Igual eu falei. Mas aí eu não entendi o que Deus queria falar, tu sabe. E era para mim ter falado para ela assim, ó, o Senhor tá mandando para falar para você assim, que ele sabe por que ele tá levando. Tá passando pelo vale agora, mas Deus sabe por quê. E lá na frente ele vai te dizer por quê. Vai entender depois. Né? Amém? Isso é só um pequeno testemunho aqui, mas agora nós vamos ler a palavra e nós vamos entender o que Deus quer para hoje, porque já tem essa palavra aqui, Deus deu para mim na segunda quarta-feira. O Senhor falou, você vai ler ela lá no final da palavra, lá no final da campanha. Só que essa semana ela veio o estudo na minha mente, então eu tô a semana inteira tentando entender essa palavra, entendeu? Então eu vou ler aqui, vocês acompanham. Em seguida nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Vamos começar novamente. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos.
E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre os ossos, e disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: e estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso. E eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivem. Amém? Amém. A palavra de Deus aqui em Ezequiel está dizendo sobre uma situação de uma época que o povo estavam mortos espiritualmente. Vinha de uma sucessão de profetas tentando acordar esse povo. O povo estava dormido, o povo estava sem sonho, sem esperança, acreditando que Deus teria esquecido, né? Teria abandonado. Então eles mesmos lá na frente, mais na frente, ele fala assim: nós estamos mortos, o Senhor não lembra da gente mais, né? Nossos sonhos morreram, nossos projetos, né? Então, nessa época, veio da época dos reis, né? Saul, Davi, Salomão, né? E aí o povo se dividiram em dois, né, irmão? E eles estavam tudo dormindo espiritualmente. E aí, logo depois antes de Ezequiel, veio Jeremias, né? E eles vinham falando, né? Eles vinham exortando, falando, acorda, né? E aqui, Ezequiel era um homem que tinha muitas visões, né? Jeremias era que exortava muito, né? Ezequiel era mais visões, que chorava. Então, nós temos assim, sobre visões e sonhos, né? Visões e sonhos são uma maneira que o Senhor ele nos dá para trazer nós a razão, a nos acordar daquilo que a gente não está enxergando, né? Aí às vezes o Senhor está falando, a gente não está ouvindo. Aí ele nos dá sonho, né? Ele nos dá visões para que nós venhamos enxergar. Então, o Deus queria fazer com o povo aqui, assim, né? O povo de Israel, ele queria fazer através da visão de Ezequiel. Então, ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos e levou em espírito. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui, que é por várias vezes aqui que o Senhor fala espírito minúsculo, a letra minúscula. A letra minúscula significa o espírito carnal, né? O fôlego de vida, esse espírito que tem dentro do nosso corpo, né? Mas lá na frente, lá para acho que o capítulo 10, lá, 11, deixa eu ver aqui. Não enxergo muito bem não, gente, pelo amor de Deus. O Senhor diz assim, que vai fechar as sepulturas, né? Do povo lá de Israel, que ele vai colocar sobre eles o Espírito Santo. Tem diferença. Aí o Espírito Santo, ele mostra em letra maiúscula. O Espírito Santo, né? Jesus, né? Nosso Deus, tudo é com letra maiúscula. Os deuses pagãos são com letra minúscula, né? Então o Espírito
fôlego de vida daqui da terra é com letra minúscula, né? Então ele leva, primeiramente, o Ezequiel a um vale de osso seco, aonde que não tinha vida, aonde que não tinha nada, só osso seco, sequíssimo, né? Ali ele fala para Ezequiel assim, poderão esses ossos reviver, né? Aí o Ezequiel fala assim, Senhor, tu sabes. Então, primeiramente, ele quer mostrar para o povo de Israel como que eles estão espiritualmente. Isso aqui é uma visão. Ele não estava num vale de ossos, foi uma visão simbólica. Então, ele quis mostrar para o povo como que eles estavam espiritualmente, né? Mostrar para eles como que estava a vida deles espiritual, como que a vida deles, os sonhos, os projetos, tudo, e eles estavam mortos, sequíssimo. Logo em seguida, depois desse sonho, depois dessa visão que Deus quer mostrar para eles, aí o Senhor quer mostrar para eles o que ele pode fazer, né? Mas para ele fazer, o que o Senhor quer? Ele faz uma pergunta, em seguida ele pergunta, poderão reviver? Aí ele fica esperando, né? Aí que a gente, no nosso entendimento, a gente fala, pode, né? Aí o Senhor fala, não, tá errado. Eu que sei, né? Você não sabe. Quando a situação que a gente entrega na mão do Senhor, tudo condução da nossa vida, Senhor, tu sabe por que eu tô assim. Senhor, tu sabe por que a minha vida está nessa situação, né? Mas eu sei que o Senhor pode, né? Trazer novamente o Espírito, trazer novamente o sonho, reviver, restaurar, renovar, né? Trazer carne, trazer nervo, trazer firmeza, né? Porque logo em seguida, esses ossos se juntaram, todos eles se juntaram carne, nervo, tudo, punham em pé, né? Estavam em pé, mas não tinham fôlego de vida, não tinha o espírito da terra, o espírito que é o nosso fôlego que o Senhor nos deu, né? Então é como se fosse um corpo morto, em pé. Então, nós, conforme a nossa caminhada, e a gente vai vivendo um tempo religioso na nossa vida, a gente vai para a igreja como se fosse uma obrigação. A gente deixa de ter amor, de ter emoção, de buscar de verdade mesmo para a nossa vida o Espírito. Às vezes a gente entra numa igreja, a gente entra morto, seco e sai sequíssimo. A gente entra do jeito e sai pior. Além da gente entrar cansada, fadigada, a gente vai para casa sem ânimo nenhum, não levou nada daquela palavra que foi ministrada, entende? Às vezes qualquer coisa tira nossa atenção no culto, porque nós não estamos focados na palavra, entende? Às vezes a gente está prestando atenção ali no que o irmão está falando, conversando com o outro ali, a roupa da pessoa, e a palavra está lá acontecendo lá, e Deus está lançando a palavra, e nada acontece dentro de nós. Nada muda, entende? Então, é como se fosse um corpo com osso, nervo, carne, mas sem o espírito, sem o fôlego, sem a vida, né? Que é o espírito que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida, que foi o fôlego de vida. Então, Ele nos deu uma vida para quê? Para viver para Ele. Não foi para a gente estar morto dentro da igreja, né? A gente, muitas vezes, dentro da igreja, a gente está como no vale de ossos secos, né? A nossa vida lá dentro de casa está morta. Muitas vezes, a nossa vida espiritual está morta. A nossa vida familiar. A nossa vida entre um relacionamento de casal. A nossa vida entre nossos filhos, né? Tudo isso daí são membros de um corpo. A família. Então, para isso, para ter um fôlego de vida, um espírito dentro desse membro, ele tem que estar construído, ele tem que estar renovado, ele tem que ter osso, tem que ter sangue, carne, pele, para depois o Senhor colocar o Espírito. Não tem como se estiver faltando um pedaço. Se a tua casa, se você estiver bem com o teu esposo, né? Mas se você não estiver bem com os teus filhos, está faltando um pedaço do teu membro. Se você estiver bem com o teu filho, mas estiver bem com o teu esposo também, mas não estiver bem com a tua igreja, está faltando um pedaço do teu corpo, né? Mesma coisa, é a nossa vida, nós temos que ser, a nossa família tem que estar bem,
A nossa vida com Deus tem que estar bem. Nós dando a igreja, a gente tem que estar bem. A gente tem que sair de nossa casa e ir para a igreja e falar assim, hoje eu vou me alimentar. E de verdade se alimentar da palavra, voltar com algo da palavra. Falar, eu peguei isso para mim hoje da palavra, né? E o Senhor, vou pôr em prática, vou usar no meu dia a dia, entendeu? E vou levar para casa essa parte da palavra que foi lançada, né? Porque a palavra, ela é verdadeira, ela é viva e ela é eficaz, né? Não importa como que seja o culto. A palavra ali, o Senhor, ele tem um compromisso com a palavra. Tanto é que Deus, ele usa tanto pessoas que estão na igreja como pessoas que não estão. A palavra dele não muda da boca. Não é a boca que vai mudar a palavra. Pode estar ali, se tiver uma prostituta lendo a Bíblia e lançando a palavra de Deus, a palavra ela vai sair do mesmo jeito. Porque ela não muda, ela não mancha. Jesus não fica manchado com o nosso pecado. Quando nós tocamos em Jesus, é nós que se limpamos. Né? As pessoas, mas está cheio de pecado. Não. Quando você toca em Jesus, ele que te limpa. Ele não se mancha com o teu pecado. Então, a palavra pode sair da boca de um macumbeiro. A palavra de Deus foi lançada. Se você pegar para a tua vida, ela vai fazer transformação. Porque ela é viva. Então, quando a gente vem numa igreja, não importa qual seja, você vem com a intenção de se alimentar, levar a palavra para casa e colocar dentro da tua casa transformação. Para que esse corpo, ele venha crescer nervo, né? Ele venha se juntar aos ossos, crescer nervo, carne, para que o Senhor venha colocar o fôlego de vida dentro, né? Então, se na nossa casa tem um membro, né, que está fora, nós vamos caçar um jeito de juntar e falar para o Senhor, tu sabes o que é melhor para a minha vida, tu sabes o que é melhor para a minha família, e eu vou profetizar dentro da minha casa através da tua palavra, Senhor, porque o Senhor sabe. E aqui eu vou lançar uma palavra aqui de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra que vai transformar a minha família e ela vai se tornar um corpo só, para que o Senhor venha colocar dentro da minha casa o Espírito Santo. Porque depois ele fala que mais para frente aqui, vocês podem ler depois todinho o Ezequiel, ele vai falar assim, e eu vou abrir as covas, eu vou abrir as sepulturas, e aí você vai ver que eu sou o Senhor, e vou pôr entre vós o Espírito Santo, o meu Espírito Santo. Mas para isso tem que juntar osso, nervo, carne. Aí o Senhor coloca o Espírito de vida e depois o Espírito Santo. Então é tudo uma junção, né? E quem é que faz isso? Quem está profetizando. Quem é? Ezequiel. No caso aqui é Ezequiel. No nosso caso, quem somos nós, né? Nós somos o Ezequiel da nossa casa. Nós que temos que profetizar. Nós que temos que andar em cima do vale de osso, mas sabendo que Deus está ali falando para você, profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre o teu esposo, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua vida espiritual, profetiza sobre o seu serviço, sobre a tua vida ministerial, porque eu sou o Senhor que vou abrir sepulturas, eu sou o Senhor que vou abrir covas e vou colocar dentro de vós e dentro de vocês, no meio de vós, o meu Espírito Santo. Então nós somos o Ezequiel da nossa casa, entende? Então nós temos o dever de profetizar coisas boas, coisas dentro da nossa casa. E saber que nós temos que juntar os ossos, a carne, o nervo do nosso lar. Porque o Senhor, ele não vai agir num corpo espedaçado. O Senhor, ele só vai agir num corpo inteiro. Ali ele vai colocar primeiro o espírito de vida e ele vai dar vida a este lugar, a vida a esta família, vai dar paz, saúde, alegria, e logo em seguida ele vem com o Espírito Santo dele, entendeu? Para ministrar dentro daquele lá o Espírito dele, para reviver tudo ali que estava morto. Então, a palavra de Deus aqui, Ezequiel, ela é tremenda. Ela tem várias maneiras de você entender o que Deus quer falar para nós. Então, dentro de um vale de ossos secos, dentro da nossa vida, que pode ser simbolizada com vale, tem vários lugares que o Senhor, ele quer profetizar, o Senhor, ele quer abrir sepulturas, ele quer restaurações, ele quer tirar lá do entulho, lá, aquela coisa que você já achou que já não dá, mas o Senhor, ele quer.
Entende? Ele tem poder para isso. Tanto é que Ezequiel fala, tu sabes. E ele sabe mesmo, ele é dono de tudo, ele é dono da glória, ele é dono do mundo. E ele sabe de tudo. Só que você tem que ouvir a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Em seguida, no começo ele fala, ouvir a palavra do Senhor. Você ouve, tem que ouvir, tem que ter o ouvido aguçado para entender as coisas de Deus. Porque às vezes o Senhor está falando, você não entende, aí ele manda sonho, manda visão, aí fala numa música, no hino, aí alguém, até o ímpio, às vezes está conversando alguma coisa com você assim, do nada, fala uma palavra que Deus está falando com você. Aí você não acontece nada, aí cai naquela situação. Entendeu? De sepultura, de morte espiritual. Aí a pessoa entra num desespero porque não sabe o que está acontecendo, mas o Senhor está, muito antes, falando, profetiza. Eu quero abrir as covas, eu quero colocar o meu espírito de vida e depois o meu Espírito Santo no meio de vocês, mas você tem que profetizar dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque sem Ezequiel profetizar, nada aconteceu antes. Só aconteceu depois que Ezequiel profetizou. Primeiro ele perguntou se Ezequiel era obediente. Ezequiel, pode esse vale de osso seco reviver? Deus estava ali, fazendo um teste para ele. Senhor, tu sabes. A humildade de Ezequiel, em seguida, Deus começou a agir. Entende? Mas primeiro ele quer que você ouve ele falar. Ele está falando, ei, você crê? Você crê que eu posso? Se você crê que eu posso, lança a tua mão que eu vou pegar e vamos junto, entendeu? Vamos andar por esse vale de ossos secos, mas eu estou junto, né? Nós vamos reviver, nós vamos juntar esses ossos, depois nós vamos colocar nervo para firmar, depois nós vamos colocar carne para pôr de pé, e depois o Espírito de vida, e logo em seguida eu vou entrar com o Espírito Santo para agir no meio da tua casa. O Senhor está falando aqui neste momento, irmãos. O Senhor está falando conosco. Então, mas nós temos que estar atento, ouvido às coisas do Senhor. Direto, nós temos que estar conectado, entendeu? Orando, entendeu? A gente gosta muito de conversa com o Senhor todo tempo. Tá lavando vazio, conversa com o Senhor. Tá varrendo casa, conversa com o Senhor. E eu tenho hora que eu converso comigo mesmo e Senhor, os outros acham que eu tô ficando doido, mas não tô falando com Deus. Então, eu tô o tempo todo conversando com o Senhor. Oração não é só joelho, é o tempo todo. Conversando com o Senhor, tem aquela situação lá, então vamos, né? O Senhor me ajuda? O que eu posso fazer? Entendeu? Senhor, tem aquele outro negócio lá, Senhor, como é que nós faz? Senhor me ajuda? E assim, conversando com o Senhor. Entrando em intimidade. A intimidade a gente só consegue conversando, buscando a presença de Deus. Amém? Vamos orar aqui, senão o meu amor vai dormir. Ele já tá dormindo. Olá, fora, Pode ser. Eu só com o joelhinho aqui, porque só o sangue do Cordeiro Jesus. Só um joelho, Deus amado. Bora orar, Gabriel, bora? Bora orar. Ai, que coisa linda. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de glória, Senhor. Quero neste momento, Senhor, agradecer pela Tua santa palavra, Deus. Agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo Senhor cuidar da gente nos mínimos detalhes, Senhor. Toda a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, foi ministrada, Senhor, foi lançada aos corações, Deus. Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha fazer morada dentro de nós, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha germinar, dar bons frutos, Deus. Ó Deus santo, ó Deus maravilhoso, ó Deus de glória, meu Pai. Eu quero neste momento, Senhor, agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor Jesus, esta palavra, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero profetizar sobre a vida, Senhor Jesus, de cada um, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, Senhor Jesus, libertar, curar, transformar, Senhor. Que o Senhor venha dar vida, Senhor Jesus, àquela pessoa, meu Pai, aquele sonho, aquele projeto, meu Pai. Que o Senhor venha dar vida, meu Pai, aquele casamento falido, meu Pai, aquele casamento, Senhor Jesus, estragado, corrompido, Senhor, pelo adultério, pela prostituição,
restituição, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, profetizar, meu Pai, sobre as famílias, meu Deus, neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar os sonhos, meu Pai, a paz, a alegria dentro dos lares, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós não sabemos de nada, meu Pai, mas em nome de Jesus eu quero profetizar, Senhor, sobre a saúde, meu Pai, daqueles que buscam, Senhor Jesus, uma cura de uma enfermidade, meu Pai, uma cura de uma enfermidade física, uma espiritual, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero profetizar, Senhor, ânimo, Senhor, na Tua igreja, meu Pai. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos jovens, meu Pai. Quero profetizar sobre a vida, Senhor Jesus, ciclo de oração, meu Pai. Quero profetizar, Senhor Jesus, sobre a vida dos Teus filhos, Teus servos, Senhor. Todo aquele, meu Pai, que busca a Tua santa palavra, meu Pai. Todo aquele que busca, Senhor Jesus, estar bem contigo, meu Pai. Todo aquele que busca, Senhor, estar na Tua presença, meu Pai. Todo aquele, Senhor Jesus, que está no vale, meu Pai. Todo aquele, Senhor, que tem um sonho morto, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha restituir, Senhor. Que o Senhor venha trazer vida, meu Pai. Que o Senhor venha dar o Espírito Santo novamente, meu Pai. Ó Deus Santo, ó Deus de maravilha, ó Deus de glória, Senhor. Nós não sabemos de nada, Senhor. Somos servos, somos homens, somos carne, meu Pai. Mas o Senhor é dono de todas as coisas, meu Pai. O Senhor é dono da nossa vida, Senhor. O Senhor é dono, Senhor, do sopro de vida, Senhor. O Senhor é dono de cada um, Senhor, que está nessa santa face, Senhor, que está nessa terra, meu Pai. A Tua santa palavra, Deus maravilhoso, ó Deus de glória, diz para nós, Senhor, ouvir a Tua palavra, Deus. Ó Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, por cada dia, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá, Senhor, para nós o glorificar, Senhor, exaltar o Teu santo nome, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, das irmãs, Senhor, que está conosco, Pai. Eu quero agradecer, meu Deus, pela nossa saúde, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelas providências, Senhor, que o Senhor tem nos mandado, Senhor. Oh Deus maravilhoso, oh Deus de glória, ajuda aquele, Senhor, que está, Senhor, no vale, Pai. Ajuda, Senhor, aquele que necessita da sua ajuda, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aquele que vai, Senhor Jesus, entrar, Senhor, no vale, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha segurar na mão dele, meu Pai, que ele venha poder passar, Senhor Jesus, sem nenhum dano, meu Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, meu Pai, pela vida de todos, Pai, nesta noite, meu Pai, que o Senhor venha entrar com providência em cada pedido, em cada área, Senhor, que foi mencionado neste lugar, Senhor. Eu quero agradecer, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas, Senhor. Toda honra e toda glória dado a Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus Santo. De cabeça, Senhor. Ai, Deus maravilhoso. Vamos agradecer. Glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Queremos pedir, Senhor Jesus, a Tua santa presença neste lugar, meu Pai. Coloca Teus anjos neste lugar, meu Pai. Leva os irmãos para casa em segurança, guardando, livrando de toda a investida do maligno, Senhor. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, meu Pai. Sonho, Senhor Jesus, do Teu trono, meu Pai. E se for da Tua permissão, Senhor, amanhã um dia abençoado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. As palmas, Senhor. Glória a Deus.